Pessoal, voltamos aqui, tivemos aqui um delayzinho. Acabei me perdendo porque estava vendo o retorno aqui, nossa produção passou aqui pra gente, tava tendo aqui um retorno e eu acabei me perdendo. Então, estamos ao vivo. Muito obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo. Peço desculpa mais uma vez aí pelo erro, né? Acontece, né, Luciano? Estamos aqui com o nosso convidado Luciano Ramos, ele que é proprietário da Biofitness, né? Academia Biofitness, e vai falar aqui um pouquinho justamente sobre o tema tão esperado da semana, que é o tema saúde, academia, musculação, enfim. Boa noite, Luciano. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui no nosso podcast. Boa noite, Cássio. É um prazer, cara. Muito obrigado pelo convite. Além de ser uma data tão especial, né? Isso. Natal. Natal. É sempre uma honra. Estou sempre à disposição. Queria agradecer do fundo do coração. Boa noite a todos, né? Espero que seja uma noite bem prazerosa e vantajosa, principalmente. Que a gente possa trocar muitas ideias aqui. Que sejam bem relevantes, que é o que interessa, né? Com certeza vai ser. Esse podcast de hoje estava sendo muito esperado. Foi um pedido da galera, a gente tava com uma agenda aí dos convidados e a galera nos pediu para trazer o Luciano aqui para falar sobre justamente esse tema. Então, meu amigo, você já se apresentou? Manda ver, meu irmão. Bom, é sempre uma honra estar aqui. Falar sobre saúde, sobre qualidade de vida é o que eu me propus para minha vida. Então é um tema super relevante. Deixa eu mandar um beijo logo para Juliana, meu amor, te amo. Porque senão eu apanho quando chegar em casa. Queria mandar um beijo, um abraço grande para ela, para os meus filhos. Eu queria me apresentar primeiro, né? Eu sou o professor Luciano Ramos, sou professor de Educação Física desde 2011, mas trabalho com Educação Física escolar desde 2004. Então já são 18 anos na área, trabalhando. Sou especialista em atividade física dentro e fora da escola e também especialista em nutrição e suplementação esportiva. Sou professor do município desde 2004, como eu estava falando, ou seja, já são 18 anos que eu trabalho com educação física escolar. E a Biofitness é uma criança ainda, completou 8 anos agora em setembro, mas estamos aí de vento em popa, graças a Deus, enfrentando vários desafios, o que é maravilhoso, né? Se a pessoa tivesse acomodado seria muito ruim. Então, estamos aí o tempo todo passando por tudo que vem pela frente, né? E a Biofitness está sempre de portas abertas. E estou à disposição. Bom, Luciano, como não é de costume aqui, a gente costuma fazer uma pauta, né? Para falar sobre determinado assunto. Eu fui audacioso, hoje não fiz, até porque eu sei do seu conhecimento na área e sei que não ia falar muito, né? Então, o pessoal aí de casa vai nos ajudar. Se tiver pergunta, tiver alguma dúvida aí relacionada a tema de saúde, a academia, pode fazer no chat. O chat está disponível aí. A gente vai estar passando aqui o chat ao vivo, né? Para vocês estar dialogando aí com a gente e tirando suas dúvidas. Então, o primeiro tema que eu queria que você debatesse, Luciano, falasse, né, na sua experiência, justamente sobre a importância da academia, da saúde, na vida do ser humano. Fique à vontade. Dentre as diversas práticas de atividade física, a musculação é uma das que mais se diferem das outras. Porque assim, na musculação não existe nenhuma outra atividade que você ganhe um nível de hipertrofia vantajoso, digamos assim. Não existe nenhuma outra atividade que você consiga ter ganhos de massa muscular, ter hipertrofia, parecidos com o nível de hipertrofia que você tem na musculação, que você tem na academia. Você pega um idoso, por exemplo, o melhor exercício para um idoso, para as pessoas que têm alguma comorbidade, é a musculação. Porque a principal valência física que a gente tem no organismo é a força. Então, sem força, a gente não é nada. Eu já vi vários casos de pessoas que estão passando por vários problemas físicos, e a primeira coisa que vai embora é a força. Então, na musculação, que é o que eu me propus como profissional a trabalhar, aí com mais afinco, que é a musculação, sim a atividade mais completa, na minha opinião. Se você chegasse e me perguntasse qual é a atividade mais completa, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a musculação. Porque é onde a gente gera força. E você pega, por exemplo, o idoso, a primeira coisa que ele vai perdendo depois dos 40, 50 anos é a força.
mulher, principalmente, perde muito mais que homem. Principalmente por conta das questões hormonais. Então, o que é mais interessante para o ser humano é não perder força. E você ganha força na musculação. Então, dentre as principais atividades que seriam relacionadas para a atividade física do cotidiano, de todo mundo, eu destacaria a força. Então, a força você ganha na musculação. Existem outras atividades que você ganha força? Existe. Yoga, por exemplo, é uma atividade relaxante, mas que você ganha força. Fisioterapia, ganha força. Mas em níveis de hipertrofia, de ganho de massa muscular, iguais à musculação não existe. Por isso que eu escolhi para minha vida trabalhar com musculação. Para salvar vidas. Porque lá na academia, qual é o seu principal propósito? É salvar vidas. Não tem outro propósito. Ah, tem gente que entra na academia para conseguir estética? Tem. Tem gente que anda na academia para arrumar amigos? Tem. Socializar. Tem gente que entra na academia por conta de, sei lá, tá muito tempo em casa, não consegue fazer outra atividade, vai para academia só para sair de casa? Tem. Mas todas as pessoas têm um propósito, todas têm uma meta. E essa meta, lá a gente vai correr atrás o tempo todo. Mas uma delas que não pode faltar, sem dúvida nenhuma, é a força. Então, por isso que eu me propus a trabalhar com musculação. Quando você descobriu essa vontade de ajudar o povo justamente nesse meio? Você já sentia esse desejo desde a infância? Cara, eu sou atleta desde menino. Eu sempre fiz atividade física. Aliás, um abraço para todos os meus professores de educação física. E sempre tive esse desejo em trabalhar com atividade física. E as circunstâncias da vida me levou a isso. Na verdade, eu nunca quis ser nem professor. Só? A vida me levou a ser professor. Uma coisa leva a outra, minha né? família toda é de professores, na verdade. A minha mãe e minha irmã são professores. Você é irmã da Luciana. O seu irmão Leandro, né? O nome dele é mais novo que você, né? O Leandro é mais novo, foi o único que não quis trabalhar com ser professor. Eu lembro dele. Tem o Lucas, que é meu irmão, ele é professor. A Luciana, que é minha irmã, Luciana Ramos. Uhum. E a Dona Maria, minha mãe. Beijo, maninha. Beijo, painho. Que é a minha base, né? Uhum. Mas na verdade eu nunca quis ser professor. E a vida me levou para esse caminho. E hoje eu não sei fazer outra coisa não, cara. Ensina. É isso que eu quero para minha vida. Vocação. É o que eu sei fazer. Né? Vocação. Você não imaginava ser professor, de repente você aí começou a fazer algo que gosta, que é a academia, e daí ganhou a oportunidade de repassar aquilo que você aprendeu, né? Conhecimento. Professor, então não tem algo melhor do que isso. Desculpa aí, pessoal, a tosse. Normal. O pessoal aí tá acostumado aí, às vezes aqui a gente tem um errinho que nesse erro inicial agora não é a primeira vez, né? O pessoal já estão acostumado com a gente. Como falei, o nosso podcast é simples, eu amo o simples, não sou nenhum radialista, né? E fiz isso aqui justamente para poder a gente trazer pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm talento aqui na nossa cidade. Então, pessoal, acredito que está se sentindo em casa. A gente não tem... a gente não... Como é que eu posso dizer? Não é um cenário onde a gente vai lá e tem um texto e ensaia. Não, aqui é tudo no ao vivo mesmo. Então, erros vai sair... E o pessoal de casa já sabe como é que é. Então, o importante é que passamos a mensagem aí. Luciano, fica à vontade, meu irmão. Sim, aí voltando, eu lembro que um dia eu estava em casa, de bobeira, e encontrei o professor Luciano Carlos. Aliás, abraço, meu diretor, né? Abraço, meu diretor Luciano Carlos. E ele me fez o convite. Você não quer não trabalhar com educação física? Eu falei, pô, como é que funciona isso aí? Aí ele foi, me levou e disse, você começa, leva o menino, faz alongamento e tal. E eu me apaixonei, cara. Eu já trabalhava sempre fui atleta, joguei bola a minha vida toda. E eu falei, deixa comigo que eu vou. Aí quando eu vi a oportunidade, eu digo, vou pra faculdade. Comecei a estudar. Graças a Deus eu entrei na faculdade. E vi a musculação como um grande caminho a seguir. Por isso que a gente tá indo aí até hoje. Até hoje, né, Luciano? Deixa eu mandar aqui um abraço para sua irmã, a Luciana Ramos, cliente da Segura VIP há um bom tempo. Um abraço, Luciana. Tenho certeza que ela está nos assistindo, certeza absoluta.
Então, meu irmão, é, puxamos aí o tema saúde, né? O tema academia. E quero que você fale aí sobre as vantagens, né? De quem pratica, né, academia, para quem não pratica esporte nenhum, que é o meu caso. Então, simbora, né, cara? Pior que eu começo, rapaz, eu começo, vou e depois desisto e, enfim, fico botando desculpa aí. Eu costumo dizer, Cássio, para meus clientes que eu não conheço alguém que se arrependeu. Sabe alguém que você começa a fazer musculação, por exemplo, você não se arrepende. Você vai embora. Porque você começa a ver os benefícios. O ser humano, ele trabalha, ele está sempre em busca de uma meta, está sempre em busca de um objetivo. Sempre em busca de uma recompensa. Então, quando ele consegue uma recompensa, por exemplo, a musculação, ele começa a ver que ele começa a ganhar músculo, começa a ficar mais sequinho, aquilo é uma recompensa para ele. A gente tem vários casos na academia de gente que começou, foi para socializar, como eu tinha falado antes, e hoje é apaixonado por academia. Tem casos de clientes que detestavam musculação e hoje são apaixonados por musculação. Então, eu costumo dizer que o ser humano está sempre em busca de um... Aliás, isso é um gatilho mental, né? O ser humano está sempre em busca de... E lembrando que a atividade física, ela não pode ser começar hoje e depois terminar amanhã. Não, cara, é o estilo de vida. Você começa hoje e não para mais. Ah, no começo é difícil? Claro que é, pô. Você está quebrando fibra muscular, você está com dor, você vai dormir no outro dia, acorda todo empenado, todo quebrado. Mas depois que você passa por essa fase de adaptação, eu tenho certeza absoluta que não quer outra coisa da vida. Porque vira um estilo de vida e você começa a virar exemplo para muitas pessoas. A gente tem casos lá de gente na academia que entrou, sei lá, para perder peso e de repente 20, 30 pessoas entraram porque viu que ela conseguiu. E até desmistificando essa relação que pessoas que acham que fazer musculação você não consegue emagrecer, consegue, cara. Consegue muito. Eu vou dar um exemplo que é o professor Romário. Não sei se ele está nos vendo, mas um abraço pro professor Romário. O professor Romário entrou na academia, ele me chamou uma vez e ele tinha 40 quilos a mais do que ele tinha hoje. De gordura. Pouquíssima massa magra. E o Romário passou por essa fase de adaptação, o Romário hoje está sequinho, cara. O Romário hoje é o único, ele e o Pita, Epitácio, abraço Epitácio. Um abraço aí, o Epitácio esteve aqui também. E são os únicos maratonistas de Teotônio. Então, prefeito Peu Pereira, abraça essas pessoas. Aliás, abraço, prefeito. E abração aí, Peu. Abraça esses atletas, porque o nome de Teotônio vai aparecer em tudo, cara. O cara é maratonista, o cara corre 42 quilômetros, cara. E um dia desse o cara era obeso mórbido. Entendeu? É meu colega de profissão. E eu fico muito orgulhoso dele, poxa. Porque as pessoas se inspiram bastante em casos como o do Romário. São 40 quilos. E o Romário, eu lembro que o cara não tinha nem pescoço, pô. O cara andava era assim, ó. E começou a treinar. E hoje ele treina todos os dias. Às vezes ele sai da academia, treina outros. E aí, Romário, vai fazer o quê? Ele disse, não, eu vou ali, pô. Vou correr 16 km aqui. Aí ele faz mais 16 km pra poder ir pra casa. Caraca. Aí assim, eu que tô acostumado, tranquilo, mas tem gente que acha isso uma loucura. Não é loucura, gente, é qualidade de vida. Ele mudou totalmente o estilo de vida dele. Existiam outros casos, porque se eu for contar caso a caso, gente, a gente vai ficar aqui até as 3 horas da manhã, mas tem muitos casos. Não, mas pode contar os casos que... Isso aí é justamente o que o nosso público quer saber, né? Quer ouvir de você, pra se inspirar, para poder seguir aí, né? Só um exemplo, temos 486 pessoas hoje aí nos assistindo agora nesse momento. Então, não é à toa. Pode ficar à vontade, meu irmão, e deixe aí a hora rolar e vamos falar sobre saúde. Assim, eu posso contar outros casos. O Romário é um caso que chama muita atenção. A gente tem o caso do Gel, que é amigo da Carla lá. Abraço, Gel. O Gel, cara, ele só ia pra academia pra fazer companhia à Carla. Ele não queria saber de academia. E hoje o Gel é viciado. O Gel às vezes vai treinar no sábado, que pra ele era um absurdo. Sábado não vou de jeito nenhum. E hoje ele treina aos sábados também. Então tem vários casos. É porque assim, quando você entra na academia, você vê vários tipos de pessoas. Tem o cara que é magrinho, ou a menina que é magrinha, que quer ganhar massa muscular.
Tem o obeso que entra e às vezes tem vergonha, eu não vou porque eu tô muito gordo e eu não vou treinar porque eu tô com vergonha. Tem os idosos que, na minha opinião, são um dos melhores públicos de se trabalhar, porque o idoso, se ele vai faltar amanhã, ele já te avisa, só vou faltar amanhã. Tem essa preocupação, né? Tem uma preocupação incrível. Então, como o pessoal São mais novo, super disciplinados. disciplina é tudo, né? São Disciplina super cabe em todo lugar, né? Então são vários exemplos. Aliás, antes que eu esqueça, um abraço a todos os clientes, todos os parceiros de academia, todo mundo que faz parte da Biofitness, abraço. Feliz ano novo, antes que eu esqueça, porque eu começo a falar, daqui a pouco eu esqueço tudo que deveria falar. Então, já quero de antemão mandar um Feliz Natal para todos. E Papai do Céu ilumine o caminho de todos nós. E um abraço para todas as pessoas que trabalham com a gente lá. Um beijo. Papai do Céu ilumine todos nós. Ano que vem tá cheio de novidade. Eu, infelizmente, não vou poder adiantar Não, as novidades. deixa o pessoal na expectativa. Mas depois entra no privado lá que a gente conversa. Mas a gente tem um monte de novidade para 2023. E, assim, sempre evoluindo. Sempre evoluindo. A intenção é evoluir, né? Sempre evoluindo. Nosso pessoal já tá aí interagindo. Inclusive, Pode mandar pergunta. quero mandar um abraço aí para meu irmão que acabou de entrar na transmissão, o Adriano, que é aluno lá da Biofitness. E ele falou aqui o seguinte: eu também sou exemplo, que detestava malhar. Hoje não me vejo sem. Então um abraço aí pro meu irmão aí, tá dando aí Abraço, cara. sua mensagem. Temos aqui uma pergunta. A Flávia Mari, ela fala pergunta o seguinte: se alguém que passou a vida toda no modo sedentário, é recomendável que ela já inicie no mesmo pique que alguém que já faz ano malhando? Interessante. Oi, Flávio, boa noite, obrigado pela pergunta. Independente do caso, se você nunca treinou, se você já treina e passou um tempo sem treinar e quer voltar a treinar, o ideal é que você procure um médico, faça todos os exames para ver se está tudo legal. Exame de sangue, ausculta cardíaca. É interessante porque independente da intensidade, pode ser que um simples caminhar na esteira, a pessoa seja uma intensidade tão alta a ponto dela passar mal. Então, principalmente a pessoa que passa muito tempo sem fazer atividade física, o ideal vai ao médico, faz um check-up. Logo após esse check-up, vai na academia ou procura um personal. Sempre procura um profissional, sempre. Independente se é na academia, se é na rua, enfim. Se vai fazer atividade física, procura um profissional. Porque ele vai saber te orientar. Desculpa. Eu sempre conto um caso, Cássio, de uma senhora que era obesa, grau 3, obesa mórbida. E ela foi no médico uma vez e ela tinha problema cardíaco, tinha problema de colesterol, tinha pressão alta, diabetes, obesa, e morava num lugar que tinha ladeira. E uma vez o médico chegou para ela e falou: você precisa fazer atividade física. O médico disse para ela. Só que o médico deveria, na minha opinião, deveria ter dito: procure um profissional de educação física para fazer uma atividade física interessante que seja adaptável para você. Faltou o fim do médico, na minha opinião, porque ele disse: faça uma atividade física, mas ela mora num lugar que é ladeira. Essa história é real, tá, gente? Essa senhora, ela desceu a ladeira, beleza. Na hora de subir, ela só foi até a metade e infartou. Essa senhora morreu, infelizmente. Ou seja, a intensidade do exercício para ela foi muito alta. A mesma coisa, Flávio, acontece com qualquer pessoa que é sedentária. Vai no médico, vê se está tudo legal com os exames, está tudo direitinho. Aí depois disso, procura um profissional. De preferência, procura Biofitness. Lá a gente vai ajudar. E chegando lá, a gente vai ver qual é a melhor atividade para você naquele momento. A gente geralmente faz um primeiro período de adaptação. Depois desse período de adaptação, é que a gente vê qual vai ser a intensidade ou não do seu treino. Ajudei? Com certeza, muito e muito. Eu quero que você essa dúvida é minha, tá? O pessoal estão elaborando aí as perguntas e daqui a pouco eu vou soltar aí. É um caso que sempre acontece comigo todas as vezes que eu começo a malhar. Começo no ritmo lento, porém, em muitos casos eu sinto tontura, às vezes não consigo finalizar o movimento.
malho 20 minutos ali e já dá vontade de desistir por conta da tontura. Isso é normal. Então, eu costumo dizer, Cássio, deixa eu só te corrigir, que não existe malhar. Na minha humilde opinião, não existe malhar. Malhar foi o que as pessoas fizeram com Judas. O povo malhou Judas. O que é malhar, gente? É bater. Então, na academia você não vai bater e nem vai apanhar. Então, lá a gente treina. Aí, aproveitando o teu gancho, quando você entra na academia, você vai para treinar. Porque, independente do objetivo, sei lá, o objetivo é hipertrofia. Então, você tem que treinar o seu corpo para gerar níveis de hipertrofia para você começar a ganhar massa muscular. Então, é sempre treinar, independente da modalidade física que você está indo fazer. Com relação à tontura, essas coisas, o que pode estar acontecendo com você, Cássio, é parecido com o que a Flávia falou, na pergunta da Flávia. Você não estava adaptado para aquele exercício e já começou o exercício numa intensidade de média a alta, o que ocasionou a diminuição do glicogênio muscular, provavelmente, e você passa mal, porque falta energia no músculo. Entendi. Faltou energia no músculo, você não consegue mais treinar, entendeu? Então, no caso pelo costume, né? Pela falta de praticar o exercício que você começa e chega um certo limite ali e você tem que parar. Seria o correto? É porque assim, quando você vai começar a treinar, o seu músculo tem que estar cheio de glicogênio. O que é glicogênio? É energia. Energia do músculo. Se você está sem treinar, se eu faço uma rosca direta, por exemplo, eu preciso ter glicogênio no meu bíceps. Se não tiver glicogênio, o resto do meu organismo vai jogar energia para aquele músculo. Se eu não estiver preparado, o meu corpo vai começar a entrar em colapso, vai começar a pegar energia de todos os lugares do organismo. E tem uma hora que vai faltar. Nessa hora que vai faltar, você tem cianose, a boca vai ficar branca, você vai ficar tonto, pode ser que vomite durante o treino. Então, acontece muito em academia das pessoas começarem a treinar e passar mal nos primeiros dias. Aí o que é que a gente faz? A gente montou lá na academia um sistema de adaptação, que é o alternado por segmento. A gente faz um exercício de bíceps leve, um exercício de coxa leve, sempre alternando segmento superior, segmento inferior. Exercícios de intensidades baixíssimas, que é só para o músculo sentir que você está trabalhando. E mesmo assim ainda gera dor muscular, porque tem lesão. E se a gente não fizer isso, por exemplo, se eu fizer um treino de hipertrofia para você que está um tempo sem treinar, e fizer para valer, no outro dia você não vai para academia. Você não aguenta. Por causa das dores, né? Exato, porque vai causar lesão muscular. A fibra muscular vai romper. E a hipertrofia ela acontece no descanso, ela não acontece na hora que você está treinando. É bom deixar claro isso, quando você está fazendo exercício, você está quebrando a fibra muscular. A hipertrofia ela vai acontecer quando você está dormindo. Ah, como assim? Depois que você quebra a musculatura, você precisa repor o glicogênio. Então você vai se alimentar. Depois que você se alimentar, você vai descansar. Depois que você descansa, aí o músculo vai começar a se regenerar. Nessa hora ele está aumentando. Nessa hora ele está gerando hipertrofia. Então se a gente faz um exercício muito intenso, vai faltar energia naquele músculo e o corpo vai buscar de outras formas. Aí a tendência é a pessoa passar mal. Entendi, Luciano. Luciano, a Helena Valéria, ela pergunta o seguinte. Minha filha Vitória, que tem 12 anos, quer saber com qual idade exatamente pode começar a treinar. E um abraço, professor Luciano. Obrigado. Como é o nome dela? Helena Valéria. Helena, prazer, professor Luciano. Não existe, cara, idade mínima, nem existe idade máxima para começar a treinar. Especificamente a musculação, né? Não existe idade. Meu filho tem 4 anos e às vezes ele chega lá na academia, eu boto ele para pegar peso. Vocês tiram uma ideia. Minha filha tem 8 anos, parece uma pulga em casa. Às vezes a gente tá lá, eu tô lá assistindo, tem uma televisão lá na sala, ela vai lá na sala, bota um ginástica e fica lá fazendo ginástica. Chega na academia, eu boto para pegar peso. Não existe. Qual é o maior problema das pessoas? É que elas botam crianças em academia sem ter um profissional. Quando está sem um profissional, o que é que o cara vai pensar? Poxa, eu vou meter carga nessa criança, porque ela vai ficar forte, e eu vou sair nos vídeos famoso porque eu fiz essa criança ficar musculosa. Fica forte. Só que a gente tem as epífises e as diáfises, que são as estruturas do nosso osso. Toda vez que você faz exercício de alta intensidade, a tendência é essa estrutura ela fechar. Então o que é que eu estou querendo dizer? É que a musculação em alta intensidade para a criança, ela pode atrapalhar na fase de crescimento? Pode sim. Se a intensidade do exercício for altíssima. Mas quando você encontra um profissional, o profissional ele vai fazer o quê? Vai fazer toda a fase de adaptação,
vai ver qual é a estrutura que ela tá precisando mais. Cara, eu seria o cara mais feliz do mundo se existissem academias de crianças no mundo. E não existe academia de criança. Seria maravilhoso. Um dia, se o Papai do Céu me abençoasse, eu ser milionário, eu ia ser o primeiro cara a montar uma academia de criança no mundo. Não, rapaz, mas Porque seria a ideia você já tem. Você já parou pra pensar? Não existe academia de criança. E hoje as crianças estão fazendo o quê? Estão jogando Free Fire o tempo todo, estão no videogame, estão comendo besteira. Coloca esse povo pra treinar, poxa. A criança de hoje, ela... Então, respondendo a tua pergunta, seria maravilhoso a criança, quanto mais cedo, melhor na academia. A academia é monótono? É, porque você precisa ter repetições. Mas a gente já tem vários treinamentos, eu fiz vários cursos, desculpa, para treinamento com criança, musculação com criança. Então seria magnífico uma criança na musculação. Porque imagina ela crescer com o osso forte, com a articulação forte, flexível, com o abdômen já forte, eu não digo trincado, mas forte, com o core, que é o sistema de gravidade, já fortalecido. A gente ia criar vários Cristianos Ronaldos, assim, sabe? Porque quando a gente vê um corpo bem forte, a gente pensa no Cristiano Ronaldo. E ele é um atleta exemplo para todo mundo. O cara, por exemplo, eu lembrei agora de uma vez o Cristiano Ronaldo dando entrevista, o filho dele do lado, e o cara colocou uma Coca-Cola assim. O filho dele pegou a Coca-Cola, ele tirou a Coca-Cola da mão do menino e botou a água. Ele disse, você não vai tomar a Coca-Cola. Nada contra a Coca-Cola, tá? Mas ele não dá refrigerante para os filhos deles, por exemplo. Aí, às vezes, desculpa, Cássio, às vezes a questão das crianças hoje em dia não é nem o treino em si, cara, é a alimentação. A gente pega, por exemplo, na lancheira das crianças, só tem refrigerante, coxinha, frituras, essas coisas. E a atividade física, ela tá assim, ó, com a nutrição. E eu digo mais, não existe, na minha opinião, claro, não existe esse negócio de musculação é melhor, nutrição é melhor. Não, cara, os dois são aqui, ó, agarradinhos. Porque eu costumo dizer assim, o cara perde peso... O que é que tu acha, Cássio? O cara perde peso só se alimentando bem? O cara perde gordura? Sim ou não? Sou leigo. Eu acredito que a alimentação é muito importante, digamos, né? Que você é gordinho, aí começa a se alimentar melhor. Se você começa a se alimentar melhor, você começa a perder gordura? Sim ou não? Eu acredito que sim. Posso ser que eu esteja errado. Não, sim, com certeza. Ah, tá. Porque eu ia dar o exemplo de um colega meu, Carlos, GCM. Inclusive, se ele estiver nos assistindo, um abraço, Carlos. Ele, resolveu mudar a alimentação dele e só na alimentação, porque falar em academia para ele é mesmo que dá nele. Então, só com a alimentação ele perdeu peso. Exatamente. Perde gordura. Isso. Porque eu vou deixar uma coisa clara, gente. Toda vez que a pessoa fala perder peso, na minha cabeça, eu vejo que ela perdeu gordura, perdeu músculo, perdeu líquido, perdeu tudo. E o que importa para o ser humano é queimar gordura e ganhar músculo. Porque quando eu perco peso, eu posso perder tudo. E qual é a mulher, por exemplo, que quer perder músculo? Nenhuma. As mulheres a partir dos 35 anos, pessoal, perdem 1% de massa magra por ano. 1% do músculo por ano é muita coisa. Claro que se essa mulher não fizer atividade física. Aí se ela fizer atividade física, musculação, principalmente, ela vai diminuir muito as chances e ela pode, treinando, aumentar essa massa magra ao invés de perder. Mas o que eu tô querendo dizer, Cássio, é o seguinte. Só comendo a pessoa perde gordura. Mas ninguém ganha resistência só comendo. Ninguém hipertrofia só comendo. Mas quando eu como direito, cara, e treino, a chance de ganhar massa muscular é muito grande. A chance de queimar gordura junto é muito grande. Então o que a gente tem que pensar? Todo ser humano, independente do objetivo, ele tem que pensar em ganhar músculo e queimar gordura. Então, gente, deixa eu dar um conselho como profissional. Para com esse negócio de estar subindo na balança todo dia. Por que subir na balança todo dia? Peso é relativo. Eu só me preocupo, gente, na academia, quando é cliente de personal principalmente, em peso quando o cara é atleta. Eu já tive o caso de um lutador, por exemplo, de me procurar para preparar a parte física dele, e ele precisava ganhar massa muscular e perder gordura. Aí perto da luta ele precisava perder peso. Só que na hora de perder peso, cara, ele tem que perder músculo. Porque não dava para separar um do outro. E o cara chegou para mim uma semana antes precisando perder 8 quilos.
Quando chegou faltando 2 dias, ele precisava perder 5. Olha a loucura. A gente tem que fazer um treino muito intenso. Eu lembro que no último dia ele precisava perder quase 3. E esse cara, ele treinou pesado de manhã, treinou pesado à tarde, e à noite ele foi descer a ladeira da usina Seresta. Porque faltava 800 gramas. Desculpa. No caso de atleta, a gente esquece. Atleta não é um ser humano normal. Atleta, ele dorme pensando naquilo, ele come pensando naquilo, ele namora pensando naquilo. Ele faz tudo pensando na profissão dele. Então é diferente. Né? Mas nós, seres humanos normais, pessoal, quando subir na balança, esquece esse negócio. Porque peso é relativo. A gente precisa perder gordura e ganhar músculo. Deixa eu dar um exemplo. O cara pode ter uma mulher, tu tem o quê? 1,75? 1,70 mais ou menos. A esposa do Cássio? A esposa? Minha gerente. A gerente, desculpa. A gerente do Cássio. Ela tem 1,70. Ela pode ter 1,70 e ter 90 quilos. E ter 1,70 e ter 90 quilos, desculpa, e ser linda, maravilhosa. Mas também pode ter 70 e ter 90 quilos e parecer a mulher do Faustão. Eu não sei nem se a mulher do Faustão é bonita. Mas vocês entenderam, ela pode ser gorda com 1,70 e ela pode ser linda, maravilhosa com 1,70. Então peso é relativo. Verdade. Entendeu? Você pegar um fisiculturista, por exemplo, aqueles caras muito musculosos. Se você pegar o IMC, que é índice de massa corporal, deles é de obeso grau 3. É de obeso o IMC. Eles são obesos? Não. Porque o que é obesidade? É excesso de gordura. Obesidade é excesso de gordura. Não de peso. Entendeu? Entendi. Se pegar o cara maior em Teotônio, muito musculoso, se fizer o IMC, ele vai estar de obeso. E ele não é obeso. Ele é musculoso. Por que que dá isso? Porque o músculo pesa mais que gordura. Só por isso. Que aula eu tô tendo aqui? Eu tenho certeza que o pessoal também tá tendo essa aula, porque como eu sou leigo, eu sei, isso pra mim é muito é novo, né? Temos uma outra pergunta aqui. O Adriano, ele perguntou o seguinte: o aumento de peso é fundamental para obter melhores resultados na hipertrofia? Pergunta massa, hein? Quem é? Desculpa. O Adriano. É o teu irmão? É o meu irmão. E aí, Adriano, tudo bom? A pergunta é, aumento de peso, desculpa, está relacionado com hipertrofia? Isso, o aumento de peso é fundamental para obter melhores resultados na hipertrofia? Adriano, não, cara. Uma coisa não está relacionada à outra, não. O que é importante saber é que quanto mais músculo você tiver, mais pesado você vai ser. Tô falando muito aqui, tem que falar mais ali, né? Fica à vontade, tá pegando, viu? Viu, gente? Desculpa. Quanto mais músculo você tiver, quanto mais músculo você tiver, mais pesado você vai ser. Deixa eu retornar ao raciocínio. Fica à vontade. E isso, por exemplo, se você ganha muita gordura no seu corpo, você vai ficar mais pesado, isso é óbvio. Mas se na mesma proporção eu ganhar músculo, eu também vou ficar pesado. Então, não existe relação. A relação é, qual é o objetivo do ser humano geral? Eu preciso ganhar músculo e queimar gordura. Qual é o ideal? Depende da idade. Isso vai depender muito da idade. Se eu não me engano, para mulheres de 20 anos, o percentual é entre 12% a 15% de gordura. Isso a gente faz na avaliação física. Tá? Lá na academia também a gente faz avaliação e lá a gente consegue destrinchar o percentual de gordura e o percentual de músculo de cada cliente lá na hora que a gente faz. Tá? Então não tem relação direta. Isso é muito bom. Foi a dúvida do Adriano, também era uma dúvida que eu tinha também. Você tirou, com certeza tirou de muita gente. Pessoal, muito obrigado aí por tá nos assistindo, tá? O painel já mostrou aqui pra gente 485 pessoas, 556 visualizações, muito obrigado. E é isso aí. Vamos compartilhar nossa transmissão. Queremos bater o recorde aqui, né? Esse especial de Natal com o nosso amigo Luciano. E pessoal, é isso aí. Notei agora que já temos 329 gostei. Pessoal tá nos assistindo. Que bom. Senta o dedo aí no like, né? Manda coração pra gente aí, gente. Vamos aí compartilhar para trazer mais pessoas para cá. E manda pergunta, pessoal. Manda pergunta que o nosso amigo Luciano tá aqui para responder.
Então, mais uma pergunta aqui da Flávia Mari. Se minha maior insegurança for parte abdominal e eu apenas quiser fazer exercício específico para isso, teria algum problema? Não, Flávio, de forma alguma. É porque assim, quando você entra na academia e a gente for fazer um treino específico para um músculo específico, eu acredito que vai sobrar um tempo legal para treinar outras regiões, né? Mas, por exemplo, se o objetivo é gordura, é definir abdômen, você precisa estar trabalhando junto tanto a parte cardiorrespiratória, quanto o exercício localizado. Então, seria dividido esse treino em exercício cardio, pode ser antes, durante e depois, pode ser antes, pode ser depois, pode ser durante. Depende do objetivo e da estratégia que o profissional vai usar com você. Mas você pode sim entrar na academia. Por isso que eu gosto de personal. Sabe? Quando eu pego personal, eu vou exclusivo no músculo que ele está precisando. Ah, o cara tem uma deficiência no posterior de coxa. Então a gente faz um treinamento voltado para o posterior de coxa. Esse é um dos maiores baratos da musculação, pessoal. É que a gente pode trabalhar músculos específicos. No caso da Flávia, por exemplo, ela quer trabalhar só o abdômen. Ela poderia ir para a academia e fazer uma estrutura do treino voltado para o abdômen, sem problema nenhum. Entendeu? Só que na minha visão, o treino seria adaptável para o exercício aeróbico, e queima energia e gordura no corpo todo, mais o exercício localizado de abdômen. Ou seja, seria estruturado mais ou menos dessa forma, junto, óbvio, com a mudança alimentar. Que seria interessante procurar um nutricionista para fazer toda essa adaptação. Aliás, abraço, Nutri, tamo aí. Luciano, é uma dúvida minha. Eu tenho dificuldade, por exemplo, na parte peitoral. E é uma dúvida minha. Sempre quando eu malhava dia sim e dia não esse músculo. Treinava, isso, perdão. Sempre que treinava esse músculo. Dia sim, dia não. E na minha mente, eu acreditava que malhando ele todos os dias, em vez de crescer, ele iria... diminuir. Isso. Isso é verdade? É verdade. O músculo, gente, ele precisa de descanso. Todo músculo precisa de descanso. O músculo maior, os músculos grandes, eles precisam de descanso maior. Peito, costa e coxa, eles precisam de 72 horas de descanso. Então, qual seria o ideal? Treinar, eu diria, no máximo 2 vezes por semana cada agrupamento muscular. Então, se você treinar peitoral na segunda, você deveria treinar ele na quinta-feira. Teria que dar 72 horas de descanso. Aí eu posso dividir isso segunda, a região clavicular do peitoral na segunda e a região inferior do peitoral na terça? Não. Porque é um músculo muito grande. Mas toda vez que você faz o movimento de supinar, por exemplo, que é o movimento que a gente faz na máquina de supino, você está trabalhando todo o peitoral. Então não tem como isolar só a parte clavicular. Então, que é diferente do treino de perna. O treino de perna, eu coloco para treinar perna, homem e mulher, todos os dias. Porque se a gente chegar na academia, gente, segunda é o dia nacional, o dia mundial de quê? Do peitoral para homem e de perna para mulher, né? Sempre é isso. Só que lá na Biofitness a gente divide. Porque o homem não gosta de treinar perna. Homem, não vou generalizar, tá? Mas 70% dos homens não gostam de treinar perna. Eu diria mais. Aí o que é que a gente faz na Biofitness? A gente faz você gostar de treino de perna. Como? Um pouco na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta. Na segunda, na quinta, repete de segunda. Na sexta, repete de terça. No sábado, repete de quarta. Dividir o treino em 3 vezes. Fica muito mais prático, muito mais fácil e menos doloroso. Mas qual é o músculo que pode fazer esse tipo de treino? Só perna. Porque a gente consegue dividir as porções. Peitoral não consegue. Aí se você vai treinar peitoral na segunda, por exemplo, você só deveria treinar peitoral na quinta-feira. Isso aconteceu na primeira vez que eu trabalhei com musculação. Eu trabalhei em uma academia aqui em Teotônio, e chegou um rapaz lá, foi bem no início, assim que eu comecei a mexer com a academia. Chegou um cara lá, ele fazia bíceps, fazia rosca bíceps, aí ficava inchadão, ficava no pump, né? Que a gente fala, botava assim, ficava a retenção lá. O cara ficava no pump, saía inchadão. No outro dia lá vai o cara de novo, rosca bíceps, não dava nem o exercício. Era rosca com barra. Saía bombadão. E eu percebi, no terceiro dia o cara lá vai o cara de novo. Eu falei, meu querido, se você fizer isso várias vezes, o seu músculo ao invés de aumentar, ele vai diminuir. Oxe, você tá ficando louco. E não sei o que maluquice, olha como eu tô bombadão. Eu falei, tá, tudo bem. Esse cara, ele ficou um mês na academia. No final do mês ele saiu da academia e saiu me xingando.
chegou pro proprietário e disse que eu não prestava, eu não tinha futuro na musculação. Eu Porque lembro como se fosse hoje. fui dar a dica Porque pra ele perdeu 3 centímetros de braço. Mas você foi falar pra ele, Eu foi dar a falei dica pra pra ele. ele. Mas E ele não ele gostou, continuou. porque ele perdeu 3 centímetros de braço. Rapaz. Aí ele ficou com raiva, gente, porque ele perdeu 3 centímetros de braço e ele era meu cliente na academia. Só que eu não tive culpa. Mas pra todo mundo, eu tive culpa. Porque ele saiu falando mal. Saiu falando mal, né? É. Mas isso são águas passadas. Tá? Você vê como eu sou tão leigo nesse tema. Eu sabia que se malhasse todos os dias, acabava diminuindo. Mas eu não sabia que perna podia. E lá na academia, na Biofitness, eu tava malhando lá, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas eu percebi que tinha uma aluna sua que gosta muito de malhar perna. E todo dia malhava a perna. E eu... Será que ela vai diminuir, né? Mas não diminuía. Você sabe? Mas, cara, ela vai diminuir. É estratégia, Cássio. Agora sim, isso é uma estratégia. Entendeu? Por exemplo, eu percebi que homem não gosta de treinar perna. O que foi que eu pensei? Com os meus colegas professores lá, disse, galera, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer homem gostar de treinar perna. Vamos fazer mulher gostar de treinar braço. Porque mulher não gosta de treinar braço. Mas não fica feio o braço dividido, o braço... Então, deixa eu falar. O aspecto masculino na mulher... As mulheres acham masculina, que quando faz musculação vai ficar grandona. Pode ficar. Pode, gente. Mas vocês têm ideia do quanto a gente rala para ganhar um pouquinho de massa magra? Verdade. Não vai ser no primeiro exercício, cara. Não vai ser na primeira semana. Ah, eu não treino o ombro porque senão eu fico larga. E sei lá, o meu namorado não vai gostar. Para com isso, gente. Queria eu que fosse isso, que eu ia ganhar tanto dinheiro no mundo. E a gente rala pra caramba pra ganhar um pouquinho de massa magra e mulher no primeiro, segundo treino vai ficar musculosa. Não. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. O que vai fazer o diferencial é a constância. É quando você treina. Mulher pode hipertrofiar o superior? Claro que pode. Só que ela tem que estar cuidada com a harmonização. Tem mulher que gosta de ficar grande, ficar musculosa, ficar parecendo homem? Tem. Sempre tem. Mas o que é que as meninas elas querem? Elas querem botar uma blusinha de alça e mostrar definição muscular. Mulher nenhuma quer dar o chá e fica parecendo que tem uma maionese aqui do lado ou um pudim embaixo do braço. Ninguém quer. Mas treinar, a maioria tem medo. Tem medo. Só que isso não acontece, gente. A gente tem sempre esse cuidado. E assim, eu tenho que falar por mim, porque é o que eu trabalho, é o que eu faço, é o que a minha equipe faz lá na Biofitness. A gente toma muito esse cuidado. E a gente está sempre dedicado a fazer mulher gostar de treinar braço e homem gostar de treinar perna. Até porque senão fica a síndrome do sorvete, né? O homem fica grande em cima e embaixo fica parecendo um cone. Tem muitos. E mulher fica o contrário. Uns colegas aí que... Mulher fica o contrário. Verdade. Se treinar errado, realmente fica. Verdade. Mas tem que tomar muito cuidado. Ô, Luciano, tem mais uma pergunta aqui da Helena Valéria. Eu tenho meu treino pronto já. A cada tempo podemos trocar o mesmo? Quanto tempo podemos trocar o mesmo? Então, Valéria, né? Depende da estratégia. Desculpa. Toda vez que você faz uma avaliação, você tem que montar a estratégia com o seu avaliador. O avaliador ele vai dizer se vai ser todo mês, se vai ser de 2 ou de 3 em 3 meses. A partir de 4 meses eu já não acho interessante. Porque imagine de mês em mês o quanto de coisas pode acontecer, por exemplo. Mulher pode, sei lá, deixar o namorado e enfiar o pé na jaca, começar a comer um monte de besteira e o treino vai pro beleléu, por exemplo. Imagine depois de 3 meses. Então lá, pelo menos comigo, eu sempre falo para ser todo mês, porque em um mês pode acontecer um monte de coisa e a gente vai mudando a estratégia. Mas sente com seu avaliador e monte a estratégia mais interessante para isso. Pode ser todo mês, de 2 em 2 ou de 3 em 3. Tem um colega aqui, Mini Cícia, ele não está identificado o nome dele. Se ele quiser se identificar, meu irmão, fica à vontade, se identifica aí, a gente vai falar seu nome aqui. Mas ele fala aqui o seguinte, Luciano, explica aí sobre o que é metabolismo basal. Cícero é? Mini Cis, tá aqui. Ele não se identificou. Abraço, Meu irmão, muito querido. obrigado aí pela sua pergunta, viu? Se quiser se identificar aí pra gente falar que seu nome, fica à vontade. O metabolismo, gente, é o que o meu organismo vai dizer se eu vou ganhar peso, se eu vou ganhar peso, se eu vou ganhar gordura, se eu vou perder gordura. É o meu metabolismo. Metabolismo basal é o meu descanso.
é o meu repouso. Por exemplo, a gente está aqui sentado e conversando, a gente está usando o metabolismo basal. Quando eu faço atividade física de alta intensidade, assim que eu termino o treino, o meu metabolismo está acelerado. Por quê? Porque o meu músculo está fibrado, eu sofri lesão muscular, e o meu glicogênio está baixo, então meu corpo precisa agilizar para não entrar em colapso. Então ele vai acelerar o metabolismo. Deixa eu aproveitar o ensejo. Toda vez, vou falar um pouquinho de suplementação, como eu sou especialista em nutrição e suplementação, muita gente está suplementando teotônio, e é interessante deixar algumas coisas bem claras. Gente, quando a gente toma termogênico, não é o teu metabolismo que vai acelerar. Eu já ouvi muita gente dizendo isso, vou tomar um termogênico, porque aí meu metabolismo vai acelerar, eu vou queimar gordura. Gente, termogênico vai fazer o teu coração acelerar. Quando o coração está acelerado, Cássio, eu fico agitado. Por exemplo, a gente está aqui, aconteceu alguma coisa fora daqui, aí a gente fica nervoso, o coração começa a acelerar. É a mesma coisa eu tomar uma cápsula de cafeína de 420. 420 miligramas é a quantidade máxima que a gente pode tomar por dia. Então, toda vez que você toma um termogênico, toda vez que você toma cafeína, taurina, guaraná, o seu coração vai acelerar. Quando o seu coração acelera, você fica agitado, por isso que você treina. Entendeu? Tem gente que, não estou treinando, não estou afim. Vou lá, tomo uma cápsula de cafeína e fico doidão na academia. O famoso diabo verde, né? Que eu nunca tomei, não é nada contra o suplemento, não. É contra o nome, tá? Eu não tomo nada do diabo, gente. Se tivesse lá um suplemento Jesus, tá aqui, eu tomaria. É evangélico? Não, eu sou católico. Católico, né? Mas assim, nada contra o diabo verde, tá, gente? É contra só o nome. E aí eu não tomo. Por exemplo, eu gosto muito de rock and roll e não curto Iron Maiden, porque tem uma música do Iron Maiden que é aquele o número da besta, né? The Number of the Beast. The Beast. Aí eu não escuto por causa da... Enfim, isso aí é outra coisa, tem nada a ver. Mas toda vez que você toma um termogênico é para o teu coração acelerar, então você vai acelerar junto, você vai ficar agitado, então você vai querer fazer alguma coisa. Tá na academia, você vai treinar. Entendeu? É diferente do metabolismo. Como é que eu faço? Deixa eu aproveitar o ensejo que você deve estar querendo saber isso. Como é que eu faço para acelerar esse bendito metabolismo? Treinando. Toda vez que você começa a treinar, toda vez que eu faço atividade física, toda vez que subir uma rotina, o meu metabolismo vai acelerando. Outra coisa, gente, o metabolismo ele não desacelera com a velhice. Isso é um mito. As pessoas dizem, eu não vou treinar, meu metabolismo está desacelerado, tenho mais de 50 anos. Isso é mito, gente. O metabolismo desacelera porque você para de treinar. Aí ele fica lento. O metabolismo é lento, tenho 18 anos, o metabolismo é lento. Meu querido, levanta a bunda da cadeira. Vá treinar. E eu não estou falando exclusivamente de musculação. Vá treinar, pô. Vá andar de bicicleta, vá jogar bola, vá sair com a namorada, vá andar na rua, vá ver a rua. Né? Tem gente que fica trancada em casa o dia todo. E o que faz o metabolismo desacelerar é a falta de atividade física. É a má alimentação. É o cara que come miojo, com salsicha, e fica em casa jogando videogame o dia todo. Alguma coisa contra isso? Não, cara, mas depois disso vai se mexer. E outra, gente, para com esse negócio de eu tenho 50 anos, meu metabolismo está desacelerado, eu comecei a engordar. O metabolismo desacelerou porque você parou de treinar. O metabolismo desacelerou porque você está comendo mal. Eu conheço gente que tem 80 anos e o metabolismo é acelerado. Por quê? Porque treina. Lembra que eu falei no começo? O melhor público é o idoso? Por quê? Porque o idoso ele sente prazer quando ele está fazendo atividade física. Entendeu? Então é magnífico. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito valiosa, na verdade. Ele falou aqui o seguinte, o Minicis, ele desculpa por não me apresentar. Sou o Nicolas, tenho 1 mês e meio de academia e estava com essa pergunta na cabeça. Então, fala, Nicolas. É o Nicolas. Espero que eu tenha ajudado, cara. Com certeza, acredito que ajudou bastante. Né? Sobre o idoso ser mais disciplinado, é porque ele tem tanta experiência assim de já sofrer, por exemplo, para mim eu não vou, né? Eu novo agora não estou sentindo, mas quando eu chegar a uma certa idade eu vou sentir, né? Então por isso que eu acredito que a experiência é que ajuda muito, ajuda, né? Ajuda muito. Bastante.
O idoso, é porque a questão do idoso é que ele sabe que ele vai ter um resultado lá na frente. O idoso, ele sabe. Lembra que eu falei da recompensa? Tudo que a gente faz na vida é por causa de uma recompensa. Entendeu? Se um dia eu entrei na musculação é porque eu sei que eu vou ganhar massa muscular na frente. Agora, se eu começo a treinar mal, se eu começo a me sentir mal na academia, se eu começo a faltar muito e eu não tenho resultado, eu vou parar no primeiro mês. O primeiro mês para. Mas como eu falei, as primeiras semanas São traz doloridas, isso, né? são mais difíceis as primeiras semanas, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo a você, ninguém se arrependeu até hoje. Eu não conheço ninguém que fez duas coisas na vida, Cássio. A pessoa que estudou, ela nunca vai se arrepender. do conhecimento adquirido. Nunca, nunca. Eu não conheço uma, se alguém conhecer, Isso é verdade. quiser falar, fica à vontade. Mas eu não conheço ninguém que estudou, se preparou a vida toda e se arrependeu. Ah, me arrependi de ter estudado. Não, cara. E eu não conheço ninguém que se arrependeu de ter treinado. Ninguém. Se você conhece alguém que se arrependeu, treinou pra caramba e se arrependeu, é porque treinou errado. É porque não treinou com um profissional adequado. Não treinou com um cara que respeitava a profissão. Se o cara respeitar a profissão, se ele for em busca de conhecimento, ele vai estar sempre lhe dando muitos Se conhecimentos, for um muitas cara coisas que boas. ama fazer Sim. aquilo ali, com certeza, né? Tem muita gente, infelizmente, que trabalha em lugares que Faz não por gosta, fazer, faz pô. por fazer, faz por dinheiro, né? Aí não é feliz. Mas não é adianta. feliz, verdade. O Nicolas, olha eu aqui de novo, ele tá com outra pergunta, Manda. outra dúvida. É melhor treinar peito supino com halteres ou com barra? Porra, Nicolas, pergunta, desculpa a palavra, muito boa. Eu sempre penso assim, se o cara tá começando a treinar, treine com barra. Por quê? Porque exige menos da coordenação motora, exige menos dos grupamentos musculares. É mais fácil treinar com barra. Ah, já passou para fazer adaptação, o cara já entrou em fase de homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio. O corpo da gente, pessoal, é tão inteligente que ele entra em equilíbrio. Se você não muda o estímulo, você para de crescer. Eu vou dar um exemplo. Eu dava aula no EJA, lá no estado, no Aprígio, e uma vez chegou uma aluna minha lá e disse, professor, deixa eu conversar com você no particular. Eu disse, liga aí. O meu marido, todos os dias... toda vez eu saio para caminhar, tem 1 ano e meio que eu estou caminhando, e no primeiro mês eu perdi acho que 5, 8 quilos, ela falou. Depois eu perdi mais um, e já tem 1 ano, cara, que eu estou caminhando e não perco mais. O que é que eu estou fazendo de errado? Eu não estou treinando? Isso que você está fazendo de errado é que o seu corpo entrou em equilíbrio no primeiro mês. Se o corpo entrou no equilíbrio no primeiro mês, você tem que mudar o estímulo. Você só caminha... Professor, tem 1 ano e meio que eu faço uma caminhada de 1 hora. Eu vou mais ou menos 1 hora, eu não mudo meu ritmo em momento nenhum. Eu disse, então o erro está aí. Você precisa mudar o ritmo, você precisa trotar, você precisa correr rápido. Se fosse para você ir e voltar correndo hoje, você iria? Tranquilo, professor. Então faça isso hoje. Porque o que tem que mudar é o estímulo. Você parou de perder peso porque o seu corpo se equilibrou. E se você não mudar o estímulo, vai continuar na mesma coisa. Então, qual é a questão? Barra e máquina é mais fácil, melhor para adaptar. Depois de um tempo, sei lá, tem gente que se adapta em 20 dias. Depois de 20 dias, metade dos exercícios com máquina, metade dos exercícios livre com halteres. Depois disso, professor, só exercício livre. Ah, eu não posso fazer supinão com barra? Deve, cara. Mas ele não tem que ser o essencial no seu treino. Ele não pode viver sempre no seu treino. Tem que mudar. Se você não mudar, o seu corpo vai entrar em equilíbrio, você vai parar de evoluir. Então, foi tudo pro beleléu. Você vai perder tempo, na verdade. Vai estressar a musculatura. Ah, mas eu posso fazer continuar com a barra e mudar a carga? Aí você está mudando o estímulo. Mudou a carga, mudou o estímulo, você vai voltar a evoluir. Ah, eu só gosto de treinar com barra ou com máquina. Pode? Claro que pode, gente. Muda o estímulo. Se você descansa 30 segundos, descanse 20. Se eu treino com 100 quilos, bota 110. Entendeu? Muda o estímulo. O segredo é mudar o estímulo. Não ficar sempre na mesma. Aí, Nicolas, resposta dada. Se tiver mais perguntas aí, fique à vontade, viu? Pessoal também pode mandar, não se acanhe não, pessoal. Obrigado aí por se manter aí na nossa transmissão. Obrigado às 484 pessoas que estão nos assistindo, tá? E manda mensagem, pessoal. Manda mensagem, manda pergunta.
Pode mandar, eu tô à vontade aí. Luciano, qual outro tema que você gostaria de passar para o pessoal? Eu tenho uma pergunta aqui que daí pode ser que leve a esse tema importante. As pessoas que estão começando nesse mundo da academia e querem ganhar de forma mais rápida, aplicando aquelas chamadas bombas. O que é que você indica para essas pessoas que querem esse meio mais fácil? Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia assim, a gente dizia, professor, eu posso tomar o que para treinar? Ele disse água mineral e cuidado que nem todas são mineral. Então, qual é o importante, gente? O corpo da gente, ele leva um tempo para se adaptar. Eu lembro que na faculdade, por exemplo, teve um rapaz que ele era gordinho, aí ele falou, professor, eu quero perder essa gordura, e aí como é que eu faço? O professor chegou para ele, você demorou quanto tempo para ganhar essa barriga aí? Aí ele disse, rapaz, 3 anos atrás eu era magro, então tem uns 3 anos. Então você vai demorar uns 2 anos aí para conseguir montar um shape legal aí. Claro que ele exagerou, né? Você pode queimar a gordura bem mais rápido que isso. Mas ele quis dizer que você demorou tanto tempo para ganhar, porque você quer fazer isso tão rápido. Entendeu? Você tem que respeitar o corpo. Então, o Cássio está falando de anabolizantes, está falando de esteroides. Isso. A maioria dos esteroides eles são feitos para animal de grande porte. Para cavalo, por exemplo. Existe muita gente, Teotônio, tomando anabolizante? Tá assim, ó. Nossa. Cheio. Você conhece? Conheço, claro que conheço. Você indica? Não. Eu sou especialista em nutrição, pessoal. Lá na faculdade a gente aprende tudo sobre anabolizantes. Tem um final de semana que é só sobre anabolizantes do tema. Então a gente sabe como é que toma, como é que não toma, qual é a junção. Porque assim, as pessoas... Qual é o maior erro das pessoas quando vão tomar anabolizante? Vai tomar um tipo de anabolizante. O anabolizante ele só é interessante quando você junta pelo menos 2. Eles precisam constar no corpo pelo menos 2 tipos de esteroides. A galera só toma um. Eu vou dizer um caso, claro que eu não vou dizer que porque se eu disser vai rolar um processo aqui. Mas teve um cara que eu já treinei ele, e ele queria tomar, eu vou tomar. Cara, tem certeza? Ele disse, não, eu vou tomar, cara. Eu disse, beleza, toma. Mas aí toma direito pelo menos. Ele, beleza. Aí ele foi lá e tomou. Só que assim, eu falei pra ele tomar de um jeito, ele tomou de outro. Ele tomou propionato de testosterona. E o cara era recém-casado, cara. O cara era recém-casado, tinha acho que 3 meses de casado. E o cara foi namorar e na hora H o cara broxou. Não deu conta. O cara broxou. Por que broxou, pessoal? Porque quando você toma um propionato ou você toma testosterona, pessoal, é um hormônio masculino. O nosso organismo ele produz testosterona de forma natural. Mulher tem testosterona? Tem, em níveis bem menores que homem. Homem tem estrogênio, que é o hormônio feminino? Tem, mas em níveis bem menores que o da mulher. Homem é para ter testosterona, mulher é para ter estrogênio. Quando você injeta hormônio na sua corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? O seu testículo vai receber a testosterona, vai mandar uma mensagem para o cérebro, vai dizer, cara, para de fabricar. O animal já jogou na corrente sanguínea. Então já tem no testículo testosterona. Você não precisa mandar mais. Aí o que é que o organismo faz? Para de fabricar. Quando ele para de fabricar, a libido também cai. Então o que aconteceu provavelmente com esse cara foi que ele estava injetando a testosterona e na hora H não tinha níveis normais e a libido dele foi embora. E a gente sabe que o hormônio masculino está ligado diretamente à libido, né? E ele broxou. Ele chegou maluco na academia. Cara, velho, com 3 meses de casado. E não rolou e tal. E agora o que é que eu faço? Eu disse, cara, você nem se preocupou com o TPC. Porque as pessoas quando tomam o esteroide, elas se preocupam com o TPC. Que é terapia pós-ciclo. Você vê, a palavra ciclo já está dizendo. Você tem que ciclar quando você toma uma ou mais substâncias juntas. Você não cicla com um esteroide só. A palavra ciclo já está dizendo que é um ciclo. E no caso dele, eu falei, você vai tomar um pré-hormonal. O que é isso, um pré-hormonal? É um suplemento que faz o seu organismo fabricar a testosterona de forma natural. Por exemplo, eu já tomei pré-hormonal. Que é super natural, o homem depois dos 35 anos, todo homem deveria tomar pré-hormonal para o seu corpo voltar a fabricar a testosterona de forma natural. Então, ele tomou o pré-hormonal e depois de um tempo, depois de uns 6 meses, se não me engano, a mulher dele engravidou. Ou seja, o organismo dele voltou para os níveis normais, aí ficou super feliz, tal, não sei o quê.
Professor, esse cara ganhou massa magra? Ganhou bastante massa magra. Ficou grandão. Sabe qual foi o problema? Ele ficou um tempo sem treinar e a musculatura dele voltou a ficar menor do que era antes. Então ele atrofiou a musculatura depois de um tempo que ele ficou sem treinar. Por que isso acontece? Quando você injeta o anabolizante, o seu músculo ele vai inchar. E as veias, as artérias, as veias que tem no nosso corpo, ela precisa vascularizar para jogar nutrientes para aquele músculo. Quando você toma anabolizante, não dá tempo de nascer, de bifurcar as artérias. Então o músculo não fica irrigado. Diferente do cara que treina natural, o cara treina natural há muito tempo, depois para de treinar, ele perde músculo, mas os níveis são bem menores. Então, anabolizar, tomar esteroide é interessante? Não sei. Existem atletas que são atletas de fisiculturismo e não tomam anabolizante? Eu duvido. Se o cara é atleta de fisiculturismo, ele vai tomar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o músculo ele não vai fibrar a nível de o cara olhar e falar, caraca, velho. Existem casos de o cara ficar grandão, atleta, tá? Eu não estou falando de pessoas normais que frequentam a academia de forma normal. Existe casos de atleta de ficar gigante sem tomar anabolizante? Eu desconheço. Tem um colega meu, Marcelo Maiolo, que é o maior campeão de fisiculturismo de Alagoas. Ele é um grande exemplo disso. Ele é gigante, cara. Gigante. E assim, ele nunca tomou anabolizante. A genética do cara já é boa. O cara é muito gigante. Eu trouxe ele pra uma festa da academia uma vez, eu saí na rua, a galera ficava, caraca, velho. Pra você ter uma ideia, o braço dele era 57 centímetros de circunferência. O braço. Frio não, gelado. O meu, que é um braço grande, frio, dá 42 mais ou menos. Por exemplo, agora ele tá dando 42, 43. Mas o dele frio é com 57. Era a mesma circunferência do pescoço. Ou seja, o cara era gigantesco. E não tomava anabolizante, mas é muito raro. Muito raro. E isso antes, né? Que agora ele não compete mais. Tá se preparando agora para o Master, se eu não me engano. Nunca mais falei com o Maiolo. Aliás, abraço, Maiolo. E é isso. O cara quer tomar, toma, mas ele corre risco muito grande de, por exemplo, brochar. E mulher, ela pode ficar com uma voz grossa, ela pode masculinizar. Se você encontrar uma mulher, gente, na rua, e ela fale grosso, ela é grande e fala grosso, ela toma anabolizante. Homem, por exemplo, você quer uma característica de homem que toma anabolizante? Se o cara tirar a camisa na sua frente, as costas dele se cheias de acne. Isso é uma característica. O peito bicudo também não... Então, isso que você fala é ginecomastia, que é o peito feminino. Isso. Porque assim, gente, peitoral, mulher também tem. Qual é a diferença do peitoral masculino para o feminino? É que a mulher tem um mamilo. E o mamilo é 40% de gordura. 40% de gordura. Por isso que mulher fisiculturista geralmente bota silicone. Porque quando você treina numa intensidade muito alta mesmo, monstruosa, você começa a ficar com o seio pequeno. Meninas, eu não estou dizendo para vocês não treinar a musculação que vai ficar com o peito pequeno. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando a intensidade é monstruosa, aquela gordura localizada do peitoral ela vai diminuir, o seu seio vai ficar pequeno. E a intensidade desse tamanho só em atletas de alto nível. Agora ele não está falando isso para as meninas, porém está falando para os meninos em relação ao... Ginecomastia. Isso. O pessoal aí que pensa de tomar bomba, pense direitinho. Cássio, deixa eu aproveitar e explicar o que é ginecomastia. Ginecomastia é acúmulo de gordura na região do peitoral do homem que é tão grande que fica parecendo um mamilo. Então, se você estiver na live e se identifica com isso, procura um médico ou procura um profissional de educação física para começar o tratamento. Porque na maioria das vezes, ginecomastia é cirúrgico. Eu diria que aí que 95% dos casos de ginecomastia é cirúrgico. O restante só queimando gordura na base da musculação e melhorando a alimentação, obviamente. Existem casos de ginecomastia que você trata na musculação? Sim. O cara fica novo. Mas é muito difícil, porque ela tem um acúmulo de gordura na região do mamilo e fica parecendo um seio. Então essa questão do uso de anabolizantes ela é muito complexa. A gente está falando de um tipo. Existem vários tipos. E assim, se quer tomar,
vai correr um risco muito grande de ter problemas futuros, né? É arriscado. Vale a pena? Eu não tomo, nunca tomei, não tomaria. E nem indica, né? Nem indico, de forma alguma. Tá. Na verdade, tem duas perguntas aqui e tem uma que é falar sobre um assunto. Mas vamos falar logo aqui sobre as perguntas, né? O Cauã Pereira, um abraço, Cauã, tá? Ele fala o seguinte: o emagrecimento só ocorre com a prática de exercícios aeróbicos? Existe outro meio, outro método? É isso que ele quer saber aqui. Cauã, quando você fala em emagrecimento, a gente está falando em perda de gordura, né? A perda de gordura, ela se dá de várias formas. Atividade física, cardio, você tem que fazer o cardio, tem que fazer exercício aeróbico. O que é um cardio? Exercício aeróbico. Bicicleta, esteira, corrida na rua, natação, pedalar na rua, enfim, qualquer exercício que seja cíclico, né? Faça movimentos repetitivos, junto com a boa alimentação. Esse é o segredo. Existem técnicas que a gente usa na academia que são próprias para queimar gordura. Aí é pra gente que é especialista na área. Por exemplo, existe o HIIT, existe o HIIT, que é uma sigla em inglês, que fala em exercício aeróbico de alta intensidade. Qual é a melhor forma? Calma, eu vou dizer para você qual é a melhor forma de queimar gordura. Exercício aeróbico junto com exercício de força. Por exemplo, o cara faz musculação, faz um agachamento com 80 quilos, terminou uma série, ele vai pular corda. Isso é a melhor forma de queimar gordura. Não existe melhor forma. Porque ele vai hipertrofiar, vai trazer toda a energia para o músculo e junto com ele você vai fazer o cardio. Obviamente que tem que estar combinado com uma boa alimentação. Então, Cauã, quer queimar gordura, cara? Melhor alimentação. Treina pra caramba. Exercício aeróbico com musculação. Combinado, os dois combinados, tá? É interessante fazer aeróbico antes e aeróbico depois, sim. Mas a melhor forma é combinado. Exercício de força mais exercício aeróbico. Abraço para Maurício Emitor, né? Mal, abraço, meu querido. Eu aprendi isso no curso do Maurício Emitor. Em Maceió, Maurício Depois que tiver curiosidade, gente, coloca ali na internet Emitor. Na minha opinião, um dos melhores profissionais de musculação do Brasil, se não do mundo. O cara é monstro. E eu fui junto com Jéssica Vieira, que trabalha com a gente lá na academia. Abraço, Jéssica. E faz toda a diferença. Então a melhor forma é essa, exercício de força mais exercício aeróbico, junto com a alimentação. Continua. Acredito que você até respondeu até a pergunta que era comprimento dele, do Cauã Pereira. O que comer no pré-treino e pós-treino? Então, Cauã, eu sou especialista em nutrição, né? Nutrição e suplementação esportiva, é bom deixar isso claro. Ou seja, eu posso falar abertamente sobre alimentação. Não posso, de forma alguma, passar o alimento ou prescrever. Isso só nutricionista pode fazer. A gente tem lá na academia a Reni Cris. Abraço, Reni Cris, a nossa nutricionista lá da academia. Que, depois se você quiser, entre em contato no privado e a gente passa o contato dela. E o que comer, gente, você tem que, na verdade, é aquilo que eu estava falando. Você precisa pensar na alimentação no dia todo. Você não pode pensar na alimentação só na hora do treino. Tem que pensar no dia todo. Então, o ideal é que você faça uma avaliação, ou física ou nutricional, para depois conversar com a nutricionista e ela preparar toda a alimentação do dia. Porque para você queimar gordura, o seu déficit calórico ele tem que estar baixo. Por exemplo, nosso corpo é uma balança. É assim, ó. Se eu comer 200, sei lá, 200 é pouco. Se eu comer 2.000 calorias e treinar e perder, sei lá, 2.500 quilocalorias no treino e energia, no final do dia eu tenho perdido 500 gramas. Entendeu? Se eu consumir 600 calorias e gastar no treino 500, eu vou engordar 100 calorias no final do dia. Então é uma balança energética que a gente fala. Você tem que queimar mais do que você consome. Se você consumir mais do que você gasta, você vai engordar. Se você gastar mais do que você consome, você vai emagrecer. É uma balança, não tem como. Por isso tem casos na academia de cara que é gordinho, treina pra caramba, mas quando sai da academia, come igual um lobo. Come mal. Esse cara vai ter alguns benefícios? Vai. Ele vai ganhar resistência, vai ganhar força, mas ele não vai queimar gordura. Porque
no final do dia o déficit calórico dele vai estar positivo e não vai estar negativo. Bom, tá aí a resposta. Surgiu uma dúvida. Quando você come com líquido, afeta sua saúde intestinal? Pergunta bem interessante. Quando você está se alimentando e você coloca líquido para dentro, aquele líquido ele vai ocupar um espaço dentro do teu estômago. Então, aquele espaço que era para o alimento vai estar sendo ocupado por líquido. Isso é pior ainda se você não estiver comendo. Por exemplo, tem gente que gosta de ficar com chiclete na boca, né? Quando você está mascando alguma coisa, um chiclete, por exemplo, o seu cérebro joga um ácido lá para dentro, que é o ácido graxo. Esse ácido ele aumenta a acidez no abdômen. E aquilo vai começar a corroer a parede do abdômen. Por isso que tem gente que fica com azia, até ficar com uma úlcera, que é um problema muito mais sério, só pelo fato de gostar muito de chupar chiclete. Então, qual é o mais interessante? Mas assim, desculpa, para aprofundar mais, seria interessante a nutricionista. Aliás, eu indico você, convida uma nutricionista também para o podcast, seria bem interessante. Depois me indique uma. A Reni Cris, por exemplo. Pronto. Ela é muito acessível. Reni Cris, você já está convidada? Manda o contato dela para mim. Manda sim. Tá? Porque assim, vai depender muito também da estratégia. Esse é um geral que as pessoas devem fazer. É se alimentar sem o líquido e consumir o líquido geralmente uns 20 minutos após. Tem gente que faz o alimento sólido e depois do alimento ele chupa uma melancia, por exemplo. Ou chupa uma laranja, que é uma fruta rica em água. Então ela vai substituir aquele líquido que você deveria consumir para ajudar na digestão, né? Massa, show de bola. Estamos chegando já a 1h30 de transmissão e eu deixei esse assunto para o final. É da nossa amiga Helena. Ela fala o seguinte: ela quer ouvir você falar sobre creatina, mitos e benefícios. Esse assunto é top, hein? Eu falei sobre termogênico, né, no começo do podcast. A creatina, gente, é um suplemento que é muito utilizado em academias, que foi banido um tempo atrás, porque as pessoas falavam muito que sobrecarregava o rim e muita gente estava com problema renal por conta da creatina. Eu estudei na minha pós-graduação, eu estudei com a responsável em fazer voltar a creatina para o Brasil. Ela fez alguns artigos, começou a estudar pra caramba, e foi descoberto que a creatina não é o mal que estava levando a sobrecarga renal, e sim o excesso da creatina. Então, qual é o problema? 1 grama de creatina ela tem 15 ml de água. É muita coisa. Então, o que é que você tem que fazer? Procurar um nutricionista, porque na suplementação, na verdade ela vai ver se é interessante suplementar ou não, mas se ela ver que é interessante, ela vai ver a quantidade de creatina que você deve tomar antes do treino. Então, qual é a função, gente, da creatina? A creatina é um suplemento que ela vai te dar força e explosão muscular. Então, quando você toma creatina, você está pensando em ganhar força, em ganhar explosão muscular. Mas a creatina é o único suplemento que ela precisa de saturação. O que é isso? Ela precisa estar sempre na corrente sanguínea. Sempre, o tempo todo. Ou seja, quando você tem que tomar creatina sábado, domingo, feriado. Ah, hoje eu não vou treinar não, briguei com o namorado, não vou treinar. Tem que tomar creatina. Ah, hoje é domingo, não tem treino, mas eu tenho que tomar creatina. Ela tem que estar o tempo todo na corrente sanguínea. E ela vai te dar força. E explosão muscular. Tomar sempre antes do treino ou de manhã, mas não depois do treino. Porque eu quero força para treinar. Como é que eu tomo a creatina depois do treino? Eu quero força para dormir? Não, eu quero força para treinar. Então eu tomo antes do treino. Mas a regra básica é essa. Sempre tomar. Se você está tomando creatina, ela não pode faltar. Ela tem que estar todos os dias na corrente sanguínea. E, assim, atletas de alto nível tomam 30 gramas de creatina pré-treino, né? E na academia tem gente que toma 5, toma 10, né, gramas. Mas qual é o ideal? Qual é a quantidade de gramas o ideal? Depende. Depende do teu objetivo. Né? Depende do que a nutricionista vai falar com relação a isso. Eu sempre falo para procurar a nutricionista porque é ela que vai dizer qual é a quantidade exata de gramas que você deve tomar diariamente. Porque depende muito da intensidade do treino. Por exemplo, se eu treino leve, por que eu vou tomar creatina?
Você não precisa de muita força e explosão muscular. Eu preciso de força normal. Então só o meu alimento já vai me dar força. Eu não preciso de creatina. Então tá aí os mitos e os benefícios, né? A Flávia Mari, ela faz uma pergunta aqui para você. Se uma pessoa como o Cássio, que vai à academia dia sim, mês não, que faz treinos, toma suplementos e depois de uns dias, devido às dores, dá uma pausa de meses e volta novamente do mesmo jeito, é prejudicial? Então, é bom deixar uma coisa clara. Suplementação, ela quer dizer suplementar, quer dizer acrescentar alguma coisa. Eu só devo suplementar quando a minha alimentação não é suficiente. Entendeu? Antigamente era pior ainda, você só devia vender para atleta. Era assim, ponto. Suplemento só se vende para atleta. Mas como vende muito, aí a galera não quer saber disso não, vende para todo mundo. Liberou. Hoje em dia não. Qualquer pessoa pode tomar. Já desmistificou isso. E qualquer pessoa pode tomar. Só que assim, eu aconselho, procura nutricionista para não tomar gato com lebre. Tem esse negócio de vou começar a malhar amanhã, já vou ali no... Não. Eu vou dar um exemplo do BCA. Tem gente que toma o BCA achando que vai ter hipertrofia. BCA, gente, não é para hipertrofia. BCA é para ter manutenção muscular. O que é isso? É eu treinar e não perder músculo depois, não catabolizar. Então o objetivo do BCA é não catabolizar. Não é anabolizar. É diferente. Eu vou ficar uns 15 dias sem treinar, o que é que eu faço, professor? Toma o BCA. No mínimo você vai perder menos músculo do que perderia sem tomar nada. Entendeu? Entendi. Luciano, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Neemias. Ele falou aqui: sou Luciano, sou seu fã. Sucesso, arrebenta. Obrigado, meu querido. Eu também sou irmão, um abraço, viu? O Cauã Silva, ele faz a pergunta seguinte: é melhor fazer avaliação física e nutricional antes de começar a treinar ou depois que estiver treinando por um tempo? Antes de começar a treinar. Esse é o ideal. O ideal, né? Ideal. Porque aí você vai ver todas as possibilidades. A gente faz anamnese, que é tipo uma entrevista para saber a possibilidade de algum exame antes ou depois. Né? O importante... Na verdade, gente, a lei fala que você só deveria começar a treinar após uma avaliação física. Só que, infelizmente, a gente vive num lugar onde a renda per capita não é muito alta. Então, se você chegar e falar isso para o seu cliente, ele vai desistir de treinar. Porque, às vezes, o cara só tem o dinheiro da mensalidade. Verdade. Mas o certo seria todo mundo só entrar na academia após uma avaliação médica. Esse seria o ideal. A academia, ela tem esse suporte, ela indica, Não, mas a ela gente tem encaminha. um grupo que a gente encaminha o pessoal, a gente sempre aconselha na entrada, na matrícula, a fazer uma avaliação física. Avaliação física, avaliação nutricional e avaliação médica. A gente sempre indica lá na entrada da academia assim que vai fazer a matrícula. Show de bola. E é o ideal. Pessoal, já temos aqui 1h30 de transmissão. Tá muito especial esse dia de hoje. É Natal, né? Quero mandar aqui um Feliz Natal para todos vocês que estão nos assistindo. As 467 pessoas que se manteram aí na nossa transmissão. As 1.094 visualizações que tivemos aqui no YouTube. Muito grato. Acredito que o professor Luciano tirou muita dúvida aqui, inclusive minha, especialmente, tirou bastante. Sou leigo nesse assunto, né? E vou sair dessa transmissão hoje sabendo um monte de informações importantíssimas. Professor Luciano, tem mais algum assunto que você gostaria de deixar para o pessoal, ou algum recado, alguma mensagem especial? Então, eu queria agradecer muito o convite. Eu que agradeço. É sempre importante falar sobre saúde. Aqui parece simples, mas a gente está falando com quase 500 pessoas, as pessoas estão tendo conhecimento, né? As pessoas estão a gente está discutindo muitas coisas, isso é bem interessante. Queria mandar um abraço mais uma vez para todos os clientes. Eu não estou conseguindo, pessoal, responder, porque senão eu não consigo prestar atenção. Eu sou meio assim, eu tenho que fazer uma coisa só, não consigo fazer duas. Se você for que nem eu, se você fazer uma coisa que some da cabeça a outra coisa que ia fazer. A minha mulher diz que isso é normal de homem. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não consegue. Mas é verdade. Mas assim, gente, eu estou sempre à disposição. Tem o Instagram da academia, Biofitness Academia. Tem o meu, Luciano 3000, quem quiser entrar lá e tirar alguma dúvida.
é só entrar em contato. A Biofitness está sempre de portas abertas. Nem que seja para tirar dúvida, quer entrar, quer fazer um treino experimental, a gente sempre deixa as portas abertas. E logo mais a gente vai ter um monte de novidades. Só vou soltar quando tiver pronto, tudo pronto. Eu não sou desse de dizer, vai ter isso aqui. Não. Quando acontecer, a gente coloca para todo mundo. E é isso. É sempre importante a discussão e toda vez que for falar sobre saúde e qualidade de vida, eu estou à disposição. Isso aí. Tá passando aí na sua telinha aí o painel esse mesmo painel que tá aqui, né, da academia Biofitness. Tá aí o endereço para quem não conhece, tá? Pessoal, fica ali na Maria Jeane Moreira Sampaio, número 1235, no centro, ali, esquina ali com a Rua da Beré. Então, para quem não conhece, dá uma chegadinha lá. O professor Luciano tá aqui, é o responsável lá e vai te atender com o maior prazer. Sem dúvida. Passando um pouquinho aí dos nossos patrocinadores, né? América Cervejaria, a Oxenburg, tá aí tá aí o QR Code na tela, é só passar o telefone e fazer o seu pedido aí, tá bom? Então, pessoal, meu muito obrigado por permanecer com a gente aí durante 1 hora e 34 minutos. Obrigado a vocês que estão aí nos assistindo, 465 pessoas. Obrigado pelos 334 gostei. Foi 1.096 pessoas que passaram a nossa transmissão hoje. Então, muito obrigado. Todos vocês que tiraram suas dúvidas aqui com o professor Luciano. Luciano, mais uma vez, muito obrado pela tua presença, meu irmão. Agradeço, foi uma honra ter aqui. Foi um pedido aí de umas 4 pessoas entrou em contato comigo. Luciano. Eu tenho uma agenda ali, tenho uma agenda com o nome das pessoas e já tá o seu lá. Aí o pessoal adianta, eu vou adiantar agora. Aí você marcou comigo, então eu agradeço, meu irmão, muito obrigado. Pessoal, tenham todos aí uma boa noite.